Fala, gurizada! Conforme eu tinha prometido lá nos stories do Insta, vim aqui hoje dar 10 dicas sobre como aprender inglês sozinho no conforto do celular, by yourself. E no final ainda vai ter uma dica extra que é filezona. Eu nunca fiz um curso de inglês, eu aprendi sozinha, by myself. E por isso mesmo que eu vim aqui dar essas dicas pra vocês. Eu usei muitas dessas dicas que eu vou dar aqui hoje e espero que ajude vocês também. Vamos lá, sem enrolação. Número 1. Primeiro de tudo, te preocupa primeiro em aprender a falar, em aprender a entender, aprender a conversar, se expressar, e depois tu te preocupa com a gramática. Como é que uma criança aprende? Uma criança lá de 1 ano, 2, ela começa a entender o que significa, o que os pais falam. Depois ela começa a falar e depois, lá com 6, 7 anos, quando ela vai pra escola, ela começa a aprender gramática, aprender a escrever, né? Então, gente, sigam esses passos que são os mais naturais, como as crianças, exatamente isso. Primeiro começa a entender e começa a falar e depois vai te preocupar por quê, o que é o verbo to be, o que é, quando que usa do, does, depois vai te preocupar com isso. Número 2. Imerge no inglês. Entra dentro do inglês e faz o inglês entrar dentro de ti. Muda tudo que for possível, celular, computador, filmes só com legenda, né, gente? Pelo amor de Deus, não me assista filme dublado nunca na vida. Aliás, essa parte dos filmes legendados, assistir filme, série, documentário do Discovery Channel, qualquer coisa legendado, é muito bom. Foi o que começou assim no inglês, foi o que eu senti que me deu um up no inglês. E eu recomendo muito, e é uma das maneiras mais gostosas de tu aprender, quando tu começa a assistir coisas que tu gosta, tipo uma série que tu é muito fã, tu começa a assistir ela em inglês, tu começa a absorver muito mais rápido, muito mais fácil do que uma aula chata de inglês. Dica 3, essa pros novinhos e pras novinhas, pros velhinhos também, porque eu sei que tem gente que gosta, jogos online. Eu não sou grande jogadora de videogame, de jogos online para PC, mas eu sei de muita gente, não é 1 ou 2, são muitas pessoas que aprenderam inglês jogando jogos online, porque quando tu joga jogos online, em alguns momentos tu tem que falar com outras pessoas, tu tem que digitar, tem que falar falando também, e eu conheço muitas pessoas que aprenderam jogando online. Aprendam, jovenzinhos, mostrem esse vídeo para os seus pais e digam que vocês estão aprendendo inglês enquanto vocês estão jogando videogame. 4. Aplicativos. Duolingo e Hello English são os dois que eu conheço e os dois são no mesmo formato, assim, joguinhos, tipo, tu vai progredindo, vai aumentando os teus pontos, vai ganhando, vai indo para a próxima fase e os dois são para quem tem, eu diria que para iniciante com certeza, e pra quem tem um nívelzinho melhor de inglês também, porque tu consegue adaptar, ele vai te jogando exercícios pro teu nível de inglês. Dica número 5. Essa é parecida com aquela de assistir filmes e séries legendadas, mas é um pouquinho mais vida real. Seguir canais no YouTube de gringos. Eu, por exemplo, sou muito fã do Fun for Louie, do Cassie Neistat, do Peter McKinnon. E um outro canal que é bom pra quem tá começando, quem não tá com o inglês lá muito afiado, é um canal de um brasileiro que namora uma gringa, que é o canal A Gringa e Eu. A Jessica, a gringa no caso, ela tem um inglês muito claro, muito fácil de entender para quem não fala inglês, e eles botam legenda também para quem precisar no início. Enfim, é um canal que a gente super indica, que a gente tá adorando acompanhar eles, que eles são super good vibes. A dica é, basicamente, encontra alguma coisa que tu goste, algo que tu identifica com música, viagem, sei lá, culinária. Acha canais em inglês de alguma coisa que tu identifique, que são assuntos que tu vai ter interesse em continuar assistindo e vai estar melhorando teu inglês ao mesmo tempo. Junto com essa vem a dica número 6, bem pertinho, que são canais que ensinam inglês propriamente dito. Eu sigo alguns, gosto de alguns, eu seguia o meu primeiro canal, assim, que eu lembro foi o Mairo Vergara, que eu ainda sigo, eu gosto muito das dicas dele, mas tem milhares de canais hoje em dia, tem um que é a tia do inglês, que é bem bom também, tem outro que eu descobri há pouco que eu adorei o método do cara dele ensinar, que é, como é que é o nome dele? Professor Kenny, sei lá como é que fala, Kenny, que eu adorei o jeito que ele ensina. Eu particularmente uso mais esses canais que ensinam inglês para dúvidas específicas. Por exemplo, eu quero saber como é que eu uso in, on, não consigo falar in, on, ou at. Eu saio in, on, or at. Dica número 7. Essa dica a gente usou quando a gente decidiu que a gente ia morar fora do país, a gente começou a focar muito nela, que foi o Couchsurfing. Couchsurfing é um site de hospedagem gratuita que, enfim, eu precisaria de um vídeo inteiro para explicar o que é o Couchsurfing.
talvez a gente grave um dia. A gente já usou, já hospedamos e já fomos hospedados. Mas no começo, a gente morava em Salvador, na Bahia, então a gente abriu o nosso perfil para receber pessoas e logo em seguida a gente recebeu um indiano, Sachin, que é nosso amigão até hoje. Ele ficou quase um mês morando com a gente lá em Salvador e é exatamente isso, ele morava na nossa sala de graça e a gente conversava com ele em inglês todo dia. E depois desse mês com o Sachin eu senti que, cara, deu uma diferença o inglês, assim, virou outro nível, porque quando tu tá só ouvindo, eu, por exemplo, eu entendia muito, eu ouvia muito, mas eu falava muito pouco, e sempre foi a minha maior dificuldade, e até hoje, falar é muito mais difícil pra mim do que entender. Quando o Sachin tava lá, eu precisei começar a falar, então foi outro nível, outro degrau no meu inglês. Deixa aqui nos comentários se vocês querem que a gente grave um vídeo falando sobre as nossas experiências com Couchsurfing, que foi bem legal, foi muito bom. E a dica número 8 é cursos online. Eu cheguei a me inscrever em curso online um pouco antes da gente vir. Eu e o Rodrigo fizemos English Town, que agora é English Live. E é muito legal, a didática, assim, é interessante, eu gostei, mas eu não consegui seguir, eu não consegui botar na minha rotina, sabe? Eu fazia uma vez, uma nessa semana, e daqui a 2 semanas eu lembrava, fazia mais uma aula, eu não usei, sério, botei dinheiro fora. Isso é uma coisa que talvez ajude muita gente, porque normalmente quando tu tá pagando, tu tem mais aquele ânimo, né? Tô pagando, vou ter que estudar, vou ter que seguir. Pra mim não funcionou muito, mas é uma opção também. Dica número 9. Essa, quem tá mais tempo estudando inglês talvez lembre do Live Mocha, que era um site que tu conversava com pessoas da língua que tu queria treinar, por exemplo, falava através de chat, através de áudio mesmo, com pessoas nativas na língua que tu tava querendo aprender, e eles te corrigiam, e aí se eles queriam aprender português, tu corrigia eles, enfim, era essa vibe do site, mas esse site ele não existe mais. Mas pra quem ficou órfão do Live Mocha, não fique triste, porque agora existe uma nova versão, um novo site muito parecido, que é o Hello Lingo, e funciona basicamente da mesma maneira. Eu nunca testei porque, né, eu tô morando aqui, então não tenho por que usar um site para ter contato com a língua, com o inglês. Testem aí, digam se é bom, digam se é a mesma coisa, se funciona. É tudo na base da imersão, né, gente? Como eu falei pra vocês, imersão é o que há. E dica número 10, que aí é o ápice da imersão, que é fazer o intercâmbio. Eu, Leane, preferiria, ao invés de pagar 2, 3 anos de curso de inglês no Brasil, um curso tradicional, vou à aula, não é professor, eu preferiria juntar esse dinheiro que eu pagaria esse curso e fazer um intercâmbio de 3 meses num outro país. Ah, mas é muito caro, o intercâmbio é muito mais caro que um curso. É mais caro, mas é possível. Se tu te planejar, se tu botar isso na tua prioridade. Se tu tem prioridade pra isso, vai ser muito mais fácil. Pode ser que demore 2, 3 anos pra te juntar dinheiro, mas vai rolar, tu vai conseguir fazer o intercâmbio. E o intercâmbio, gente, é a mistura perfeita de tudo. Tu vai estar vivendo com a língua que tu quer aprender, vai estar lendo, ouvindo, falando, é perfeito. O que tu aprende no intercâmbio, se tu te esforçar, óbvio, vale muito mais do que qualquer outra dessas dicas. É a melhor coisa que poderia fazer por ti pelo teu futuro. E agora, dica número 11, gente, que na verdade nem é uma dica, é um desafio, que quem conseguir cumprir esse desafio com certeza vai estar muito melhor lá no final, lá daqui a 2, 3 meses. O desafio é o seguinte: every fucking day, ou talvez não every fucking day, mas tipo 5 dias por semana, de segunda a sexta, parar por 20 minutinhos para. Bem simples, sem mistério e gostoso de fazer. Primeiramente, assistir um vídeo no YouTube. Pode ser o vídeo que tu quiser, do assunto que tu quiser, desde que seja em inglês, com legenda em inglês ou sem legendas. Pode ser qualquer vídeo no YouTube. Depois de assistir o videozinho, vai falar com alguém. Ou usa um desses meios, um desses sites que eu indiquei, ou simplesmente canta uma música, escolhe uma música que tu gosta, lê a letra e vai cantando. E tem que falar alto, tem que pronunciar, porque quando a gente pronuncia, a gente percebe quão difícil talvez seja algumas palavras a pronunciar, a gente treina a língua. Terceiro, leia um texto. Pode ser um blog, pode ser um jornal, pode ser uma notícia, pode ser qualquer coisa, um texto em inglês. E entende, que tem que entender o que tá falando, né? Tem que entender a mensagem que o texto tá querendo transmitir. E, número 4, escreva um diário. Compra um caderninho e escreve lá todos os dias. Today is 21st of April of 2018. Hoje eu fiz isso, acordei, escovei os dentes. Escreve tudo o que tu fez naquele dia.
todos os dias, pode ser um textinho, 4 linhas, gente, não precisa ser uma página inteira do caderno. Só isso. Vai treinar as 4 habilidades. É isso, gente. Eu acho que com essas dicas já dá pra dar uma evoluidaça no inglês, dá pra dar um up. Espero que vocês realmente coloquem em prática, porque inglês hoje em dia é fundamental. E pra quem tá pensando em morar em outro país, é básico, gente. Quanto melhor o teu nível de inglês antes de ir pra outro país, melhor vai ser a tua experiência, mais fácil vai ser tu conseguir emprego, mais fácil vai ser tudo, a tua vida vai ser muito mais fácil. Quando tu aprende outra língua, o inglês principalmente, ele te abre portas pra um mundo de informações que não existe em português ainda. O mundo hoje em dia tá em inglês. E quando tu fala inglês, tu pode acessar qualquer coisa que tu queira, qualquer conteúdo que tu queira, tu pode pesquisar em inglês e vai aparecer milhares de resultados, coisas que talvez em português tu nem acharia. Deixem nos comentários aqui se vocês quiserem que eu grave um vídeo contando o meu passo a passo, como foi a minha trajetória do zero ao tudo não, porque eu ainda não estou fluente, mas tô avançado, né? Eu trabalho com isso, trabalho vendendo em inglês, então dá pra dizer que tá bom, tá muito bom já. Mas se vocês quiserem saber como é que foi esse caminho, deixem nos comentários aqui que eu gravo um outro vídeo pra vocês. É isso, quem não é inscrito não deixe de se inscrever, deixa aquele like pra mim, muita luz pra vocês, beijo!